E olha, minha gente, você já ouviu falar em abandono afetivo? É a falta de cuidado e apoio por parte de pais ou responsáveis que privam o filho de afeto, atenção e convivência familiar. Lembrando que isso é fundamental para o desenvolvimento saudável e pleno. E para vocês terem uma ideia, o assunto é tão sério que o filho sofre abandono afetivo. O filho que sofre, de abandono afetivo pode pedir indenização por danos morais. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a advogada doutora em Direito Civil, a Fernanda Las Casas, participando aqui com a gente para esclarecer sobre esse assunto. Muito boa tarde, Fernanda. Bem-vinda à Hora da Verdinha. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Sara. E boa tarde, Elisiane, que está aqui no estúdio. É um prazer falar com vocês. Fernanda, eu já te pergunto o que configura, no direito esse abandono afetivo. Abandono afetivo, a gente começou a usar esse termo no direito quando nós começamos a dar um valor para o afeto dentro do Poder Judiciário, não é? Quando nós começamos a falar sobre aquelas crianças que viviam a vida toda com os pais, aqueles filhos do coração, passaram a ser reconhecidos como filhos socioafetivos. Então, quando a gente fala do abandono afetivo, então são aquelas crianças que não têm o afeto, que não têm o acompanhamento dos pais, que de alguma forma não tem aquele amparo, não é? E desde as crianças que são registrais, ou ainda as crianças que são socioafetivas e terão um registro posterior. E em que fases da vida, isso pode acontecer e como os adultos também ao redor ali da família, ao redor da criança ou do adolescente que esteja passando por isso, pode identificar? Olha, desde a criança até o adolescente, ele pode sofrer o abandono afetivo porque a presença da figura paterna, materna, ela é importantíssima no desenvolvimento daquela criança e daquele adolescente, não é? Desde para dar o apoio moral, para dar uma orientação escolar, uma orientação religiosa, cultural, para fazer parte ali daquele conhecimento cultural da vida da criança. Os pais, os pais e os guardiões, que às vezes as crianças moram com os avós, ou aquele que está exercendo o cuidado daquela criança, eles têm, por dever da lei, exercer essa condução e essa orientação, para que a criança e o adolescente se sinta amparado, principalmente nos momentos em que eles têm um extremo sofrimento, Rodrigo. Por exemplo, vamos imaginar uma criança pequena que perde o seu cachorrinho. Aquilo é um momento de extrema ruptura emocional para a criança. Ela precisa ali de um amparo emocional, não é mesmo? E também um adolescente, quando tem que fazer uma mudança de uma escola. Eu estou dando casos simples, mas quando isso chega no Poder Judiciário, nós estamos falando daqueles pais que já não estão mais vivendo como casados, vivem em domicílios separados, e naquele momento, o outro pai ou mãe que não moram com aquela criança passam a não visitar, passam a não conviver, a não atender às solicitações daquela criança. E isso vai repercutir de modo muito significativo na formação psicológica e até na autoestima da criança. Fernanda, Sara de Queiroz aqui, eu queria entender um pouco como é que funciona, se esse tipo de situação costuma acontecer mais na infância e adolescência, mas eu imagino que essas pessoas só vão conseguir judicializar isso na fase adulta. O que serviria como registro, como prova, ou se elas precisam do amparo de terceiros para abrir esse processo? Como é nesse sentido? Uma ótima pergunta, Sara. Obrigada por fazer. Olha, quando a gente está falando do abandono afetivo, é importante considerar que não importa em que fase da vida a criança ou adolescente estejam, ele pode sofrer esse desamparo. Normalmente, ele acontece com o fim da conjugalidade, quando aqueles pais não vivem mais juntos e aquele outro se distancia e alguns deles acabam não convivendo com a criança. Muitos apenas só querem pagar a pensão e não querem mesmo conviver, ou até porque é uma criança que surgiu de um relacionamento anterior e ele já está no novo relacionamento, ou ainda porque vem de um relacionamento extraconjugal, por exemplo, não é? Nesses casos, a gente não precisa aguardar até aquela criança e aquele adolescente fazer uma solicitação via judicial,
porque ele pode ser representado por aquele pai, aquela mãe, aquele guardião que tem para com ele a guarda daquela criança. E por que é importante a gente fazer esse pedido? Para que a gente repercuta o efeito, para que aquela criança volte a conviver junto com aquele outro genitor que passou a abandoná-la. É muito importante para aquela criança, para a autoestima, sentir aquela presença, sentir aquele conforto. Então, primeira resposta é: pode ser feita a qualquer tempo, não precisa aguardar a maioridade. Depois, pode ser o seu representante legal fazer o pedido, e é muito importante esse pedido, porque vamos imaginar que aquele genitor já está muito tempo sem visitar e aquela criança sofre, até chega a ter uma depressão infantil, até na adolescência, que é comum. A gente pode entrar com esse pedido e usar esse valor, inclusive, para uma terapia, para um auxílio nesse sofrimento. É importantíssima essa conversa, né? Infelizmente, nós ainda temos muitas crianças que passam por esse processo e a gente não consegue dimensionar como isso afeta diferentemente, claro, a vida de cada um, né? Como isso pode reverberar na adolescência e na fase adulta. Fernanda, muitíssimo obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Nós conversamos então com Fernanda Las Casas, advogada, doutora em Direito Civil. Muito obrigada.